Isso aqui eu acho que é piada. Sinceramente, eu tenho até vergonha de ler um negócio desse, porque para mim é o cúmulo. Alckmin afirmar que Lula acompanha caso Master com rigor. Só que para mim, desculpa, eu tô rindo porque não tem como. Ou a gente ri ou a gente chora, né? Mas enfim, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta última terça-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanha com rigor os desdobramentos do caso relativo ao Banco Master, tanto na imprensa quanto no judiciário. Em entrevista, ele disse que ninguém no governo limita as investigações. Engraçado, né? Eu queria entender em que planeta que esse pessoal vive, né? Porque uma hora eles bloqueiam sigilo de tudo, falam que não pode investigar nada, é uma sensação de impunidade absurda. Outra hora, na imprensa, numa entrevista, eles falam o oposto. Eles pensam que eles enganam a gente, né, Darcio? Na verdade, isso aí é o velho modelo tucano de agir, né? O Alckmin que nunca faz nada, ele só serve para poder dar as notícias ruins do governo. Vocês não repararam isso ainda? O Alckmin, coitado, ele virou um office boy do PT, né? Toda vez que precisa dar alguma notícia boa, de alguma abertura de diálogo com outro país e por aí vai, eles mandam a Janja, né? Então vai a Janja. Aí a Janja vai, faz aquela loucura toda, um monte de besteira, fala um monte de bobagem, né? A faraona, fala enfim, essas coisas assim, e aí dá no que dá algum problema e vem um problema, uma taxação, uma sanção, uma crise, aí é o Alckmin que tem que dar a explicação. Ele chama o Alckmin e fala, vai lá dar notícia ruim. Então, dado ruim do governo, dispõe o Alckmin para poder dar. Aí agora, o Alckmin, raposa velha, ligado ali ao tucanato, aquela turma do Centrão, Kassab, Aécio Neves, essa turma do Centrão, que fica ali, sabe, nesse pântano político, vivendo ali, sabe, só observando, pegando as oportunidades, o que ele faz? Vem a assessoria de imprensa dele e lança, eu estou aqui, estou limpo, né, mas estou acompanhando tudo e tenho certeza que vamos monitorar isso com muito rigor. E aí pauta vários veículos de imprensa. Se você digitar agora Alckmin no Google, você vai achar um monte de manchete, tudo parecida. Alckmin pede rigor na apuração do Master, e por aí vai, que é o rigor, rigor, rigor. Dá aquela passada de pano pro Lula para poder fingir que ele não está atacando o Lula, mas o que ele está fazendo é terminando de sangrar o Lula. Porque tudo que o Lula não quer nesse momento é discutir duas coisas: INSS e Master. Se ele puder não tocar nesses assuntos, melhor. Mas aí o Alckmin pega e solta um pouquinho mais, né? É o amigo, né? Não, vamos apurar o Master. Não, quero apuração. Não, o Lula vai apurar o Master para manter o assunto vivo. Então, assim, isso dá indício, inclusive, de que a relação ali interna já não está tão boa e pode ser que essa turma vinculada à esquerda aí, ao Centrão, já devam estar até pensando aí na possibilidade desse plano B, que era o plano B desde sempre, né? Então, vamos ver como é que vai ser se desenrolar aí. Eu só acho que essa manifestação do Alckmin, que nunca se manifesta para nada que presta, né, é um sinal claro de que o Lula internamente está começando a enfrentar problemas. Faz sentido, Darcy. Pode ser que ele esteja realmente enfraquecendo aí, né? Não só como as pesquisas mostram. Mas, Douglas, queria ouvir de você também a respeito dessa pauta, porque ele disse o seguinte: o Alckmin falou que ninguém no governo limita as investigações. Isso ao comentar os questionamentos envolvendo o Lulinha, né? Nessa tentativa de blindagem do filho do presidente em relação ao escândalo do INSS. Até porque teve uma comprovação já de uma transação feita pelo próprio pai de mais de R$700 mil, e ele alegou que é adiantamento de herança. Enfim, tá tudo muito estranho, eles tentam de alguma forma sempre burlar as informações, sempre contar uma informação errada, sempre tentar transformar a verdade numa mentira, enfim. Como que você analisa essa situação também? É incrível o quanto esse governo ele tem a capacidade, Laís, de falar exatamente o oposto daquilo que eles estão praticando. Isso é uma prática muito comum na esquerda. Você geralmente olha para o seu inimigo
e taxa o seu inimigo de determinada maneira, mas age exatamente da maneira em que você taxou o seu inimigo, que você classificou o seu inimigo, o seu opositor, aquele que está te criticando. E o governo Lula, ele é especialista em fazer isso. O picolé de chuchu, também conhecido como Geraldo Alckmin, ele é uma coisa assim extraordinária. Ele é tão chato quanto o Lula. Ele só não consegue ser mais chato com relação ao próprio chefe dele, porque ele é uma pessoa insuportável. Ele só tem uma relevância hoje porque ele é vice do Lula. Ele tentou várias vezes, nunca conseguiu. Então ele resolveu ir lá para a sainha para tentar subir, conseguiu subir através de outra pessoa. Porque se dependesse dele, com certeza jamais estaria ocupando um cargo tão importante aqui no Brasil. Ele teve que ir no rabo lá de saia do petismo para conseguir qualquer tipo de visibilidade. Mas ele dizer que o Lula está acompanhando o caso do Banco Master com vigor é de uma mentira tão estarrecedora. Aliás, eu diria não. O Lula ele realmente deve estar acompanhando o caso do Banco Master com rigor, mas não com rigor no sentido de tentar fazer com que as investigações avancem, de tentar fazer com que esteja tudo claro, de que as coisas aconteçam, de que preso tem que realmente ser condenado com relação a que o Daniel Vorcaro, que todos os culpados de fazer com que o dinheiro público e autoridades envolvidas com dinheiro público que deveriam trabalhar única e exclusivamente a favor da população, que estão se vendendo ao dinheiro para poder atingir determinados fins não legais, não previstos em lei? Não. Vocês acham mesmo que o Lula está preocupado com isso? Nananina, não. O único rigor que o Lula está fazendo no acompanhamento dessas investigações é para ver se não vai sobrar para ele. Porque dos últimos que aconteceram, dessas investigações, já sobrou para o filho dele, já sobrou para o irmão dele, e a gente aqui está chegando numa situação que não vai dar mais para esconder. Porque o Palácio está fazendo de tudo para apagar os registros, ou para esconder os registros. Estão falando que não tem registro do Lula, ou do governo Lula, com o Daniel Vorcaro, da reunião que eles tiveram. Então, esse rigor que o Lula está tendo com relação às investigações do Banco Master, não se trata do rigor no sentido de, olha, vamos trabalhar para que quem é culpado vá para a cadeia, para que isso nunca mais aconteça aqui no Brasil. Não, esse é o rigor de vamos trabalhar para livrar o chefe, vamos trabalhar para que ele seja o mais protegido possível, para que filho do Lula, para que irmão do Lula, para que ninguém do Lula venha prejudicá-lo, porque afinal de contas, ele é o pai da honestidade, ele é a honestidade, a personificação da honestidade, jamais seria capaz de cometer qualquer tipo de coisa nesse sentido. Olha, Laís, me faltam adjetivos para mostrar o quanto esse governo é hipócrita e o quanto esse governo faz o exato oposto daquilo que ele diz praticar. Será que ele está com medo de voltar para a cadeia novamente, Douglas? O que você acha em relação a isso também? Porque ele já teve essa experiência, claro que não dá para comparar a prisão dele com a do Bolsonaro, né? Ele teve muitos luxos ainda diante de toda a criminalidade que ele já cometeu, que foi comprovado e arquivado, né? A gente sabe desse escândalo aí da Lava Jato e tudo mais. Mas você acha que ele será que lá no fundo, assim, ele tem aquele medo de novo de voltar pro xadrez? Com certeza, Laís, até porque a gente sabe que, se você for olhar as pesquisas de intenção de voto, mostra que o Flávio está à frente em muitos desses institutos. E até mesmo o Datafolha, que é o mais esquerdista de todos, colocou o Flávio empatado com o Lula tecnicamente. Ou seja, ele sabe que uma eventual derrota dele nas urnas que vai vir, ele sabe que, diante de tudo que está acontecendo com o avanço das investigações com relação ao Banco Master, mas a sua derrocada enquanto presidente da República, o país indo com a economia ao caos, o país indo com a percepção do brasileiro de que a piora com relação a tudo que está acontecendo vem por responsabilidade do Lula. Ele sabe que as chances dele voltar para o Chilindró são gigantescas. E é óbvio que ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. E é por isso o rigor que ele vem fazendo
para acompanhar as investigações. Não no sentido de avançar com as investigações, mas no sentido de, pelo amor de Deus, alguém me ajude. Sabe, bem no começo que ele falou quando tomou posse presidente da República, por favor, me ajuda. Exatamente, o Lula está nesse exato segundo pedindo a mesma ajuda que ele pediu quando o seu discurso de posse à presidência da República, Laís.